Fala pessoal, mais um Drone Prosa e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o controle do GTX, do King 100, que é uma dúvida que a gente recebe bastante, se é fácil de operar, se é tranquilo, se é difícil. Então hoje nós vamos ensinar aqui o básico, simular uma operação e mostrar para vocês o quanto é prático e eficiente a gente trabalhar com esse tipo de controle aqui. Bom pessoal, eu vou espelhar para vocês aqui na TV as configurações básicas aqui do controle para vocês entenderem a dinâmica de como que funciona e como é simples fazer, tá? Então aqui a gente percebe-se no lado direito que a gente tem as configurações de área, configurações de conta e o gerenciamento de dispositivo, que é onde a gente consegue observar se o drone está em condições de uso ou não. Então aqui a gente percebe-se no lado direito que a gente tem as configurações de área, configurações de conta e o gerenciamento de dispositivo, que é onde a gente consegue observar se o drone está em condições de uso ou não. Vamos lá. Então primeiro a gente cadastra a conta do cliente, que nesse caso aqui vocês percebem que é um drone muito novo, que ele tem apenas 100 hectares e 3 horas de voo. Aqui você consegue avaliar se está no momento ideal ou não de fazer a manutenção preventiva, tá? Então a gente consegue monitorar por aqui. Então outro ponto seria a questão de gerenciamento. Então aqui a gente consegue ver a questão de atualização, se tem alguma versão nova disponível. Então tudo, quando tiver uma versão nova, ele vai aparecer para você aqui, aonde está aparecendo conectado, ele vai estar verde e vai estar mostrando para você atualizar seu equipamento. É só você clicar, seguir o passo a passo e pronto. Muito fácil. Tá joia? E aqui na parte de área é onde a gente, no caso, faz um mapeamento ortomosaico, gera o KML, importa para o controle e nós fazemos as operações. Aqui é a configuração básica do controle, que é as unidades de medida, métrica, km por hora, litros e hectare. É bem dinâmico isso aqui. Então, já aqui na parte superior, nós temos o drone conectado, que nesse caso aqui o drone está ativo. O que a gente vê nessa tela? Aqui a gente consegue monitorar os componentes do drone. Se tiver da forma que está tudo branco, significa que o drone está ok, está liberado para voo. Se tiver alguma anomalia, algum problema no drone, ele vai aparecer aqui em vermelho e você não vai conseguir realizar a operação. Então, isso aqui já é um diagnóstico automático, que o drone identificou algum tipo de problema, ele já vai gerar o alerta e você vai conseguir ver na hora qual setor que está esse problema, e o drone, por segurança, não vai conseguir levantar voo, tá certo? E aqui em cima nós temos a quantidade de satélite, nós temos a temperatura da bateria e a porcentagem de bateria, nós temos o controle, que nesse caso aqui ele está em 81%, e tem um power bank que ele fica aqui embaixo, que é muito fácil de você, repara, o controle não desliga, então você tem o power bank e você tem a bateria do controle. Então, encaixou, ele vai gerar aqui a contagem lá de 98% e tudo certo. Tudo certo. Aqui na frente nós temos o sinal de Wi-Fi, no caso que ele está conectado no Wi-Fi e não está no 4G, ele tem a opção de 4G para você fazer, em áreas que tem cobertura 4G, você ficar conectado via N-Trip, ou via N-Trip por Starlink também, tá joia? Nós temos a hora e aqui no canto, nesses 3 pontinhos, nós temos a parte de configuração do drone. Então essa parte aqui é a parte de configuração do drone. Eu vou fazer um resumo aqui para o vídeo não ficar muito longo, depois nós vamos explicar detalhado parte a parte desse controle. Então aqui já é intuitivo aqui do lado. Então aqui nós temos falando sobre o drone, os recursos que o drone tem. Nós temos aqui a parte de radar, então os recursos de radar. Nós temos aqui os recursos de controle, tá? As configuração e os botões que são predispostos você pode configurar por aqui. Aqui nós temos o sistema de pulverização, então a gente consegue fazer toda a calibração do drone, calibração de válvula, calibração de fluxo, calibração de balança, tudo por aqui nessa aba. Nós temos a configuração de bateria e o monitoramento dela por aqui. Aqui nós estamos falando sobre a fonte de correção, se é via RTK, se é via N-Trip, tá joia? Então é aqui que a gente faz essa configuração. E aqui nós temos a aferição de parâmetros de trafegabilidade de dados, que é entre o controle e o equipamento, que é o drone. Então aqui a gente consegue monitorar o quão está essa qualidade, o quão está bom isso, tá joia?
Então, vindo aqui nessa parte, a gente tem como planejar a área, certo? Ou nós já, no caso aqui, a gente já vai direto para um trabalho que estava sendo executado. Nesse caso aqui, eu vou iniciar uma área que nós já fizemos para o cliente, já importamos para o controle. Aqui, no caso, foi um mapeamento ortomosaico, onde a gente consegue ver aqui que nós temos as vértices de limite e nós temos o obstáculo pré-definido já aqui. Ou seja, aqui o drone já entende que nesse mapa virtual, que aqui ele não pode ir, que é um obstáculo. Como que foi feito isso? Nesse caso aqui, utilizamos um drone multispectral, fizemos um mapeamento, fizemos um ortomosaico, geramos esse mapa no KML e importamos para o drone pronto. Então aqui já está feito toda a questão de orientação para o drone, certo? Aqui nós temos algumas configurações que é muito fácil de operar, que é onde o piloto vai pré-configurar a questão de largura de faixa, o recuo de borda, que é o quanto você quer que ele afaste daquele limite, que é essa linha branca, tá? E essa margem aqui é a margem que você quer que ele afasta do obstáculo, perfeito? Então, nós temos aqui o desvio de curso, que é onde você seleciona aqui, se você reparar, eu vou dar um zoom, que você consegue manipular qual o sentido da sua operação, qual o sentido de trabalho aqui. Então, é bem dinâmico, tá? Bem simples. Aqui você pode selecionar aonde o seu drone quer que comece. A gente seleciona, por exemplo, ponto de partida. Eu vou selecionar que ele comece nessa ponta. Então, repara que eu dei um clique na vértice, ele já iniciou. Eu quero que ele inicie nessa ponta, eu quero que ele inicie em outra ponta. Vou dar um exemplo. Vamos iniciar aqui embaixo, certo? Eu dou um clique na vértice, pronto, ele já vai começar a operar daqui. Bem simples, bem intuitivo, bem dinâmico, certo? Aqui eu salvo, beleza? E vou transferir para o equipamento. Vamos lá. Transferir para o drone, agora uma parte também muito simples, que aí o piloto vai seguir a orientação da propriedade, ou do cliente, no caso, se for prestador de serviço, e aqui ele vai definir vazão, ele vai digitar a vazão que ele quer, por exemplo, certo? A velocidade que ele vai operar, no caso aqui esse drone opera a 60 km por hora, e o tipo de gota, se ele é gota extra grossa, até gota extra fina. Essa função de spray, essa função é para você poder drenar seu equipamento. Então ele chegou, você precisa esvaziar o tanque, você não precisa abrir nada embaixo. Você simplesmente coleta, clica em spray, aperta o botão, que é esse aqui, de iniciar a operação, que no caso ele está pré-configurado aqui, e você consegue drenar seu equipamento. Então aqui, vamos dar um exemplo. Eu estou a 60 km por hora e eu quero fazer um fungicida. Vamos colocar uma gota fina, certo? Então, a altura de voo. Para conseguir os 15 metros de faixa, esse equipamento precisa voar a 7,5 metros e você carrega para o drone. Como aqui, repara nessa alerta. Esse mapa está a mais de 50 km de onde eu estou agora. Então, por isso ele dá essa mensagem. No caso, se fosse o mapa próximo, eu colocaria carregar, você já ia pegar e ia iniciar a operação. É muito simples, é muito dinâmico, então é muito fácil de operar. Então, vocês conseguem perceber que esse equipamento, ele, indiferente se a pessoa tem um grau de instrução básico, ele já consegue voar com segurança. Isso é muito legal, tá? O fato do controle ser em português é muito bom. Ele tem recurso por voz aqui, que também fala em português, que auxilia o operador. Então, no modo geral, esse controle aqui, ele consegue atender todos os níveis de piloto, até dos iniciantes, até os níveis mais avançados. Beleza? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo de instrução voltado para a tecnologia aqui do nosso controle, do nosso equipamento, do King 100. E em breve nós vamos ter mais conteúdo detalhado, específico das configurações num nível mais avançado para as pessoas entenderem como que funciona e como isso é legal e quando isso agrega dentro da propriedade. Beleza? Nos vemos em breve. Curte, compartilha, segue nós nas redes sociais. Um abraço, valeu!